Olá, meu nome é Cauê Miraglia. Nesta apresentação, a ideia é demonstrar um pouco do projeto de visualização de informação, utilizando alguns dados reais sobre qualidade do ar em algumas cidades brasileiras. Esse projeto ele foi desenvolvido como parte de uma atividade prática solicitada para aplicar conceitos de visualização com foco em análise e clareza de dados gerados e para a gente poder entender um pouquinho mais disso, utilizando algumas ferramentas que a gente já conhece aí, de programação. Os dados aqui utilizados são alguns dados públicos que foram extraídos de uma plataforma brasileira, que é a Brasil.io. É uma fonte confiável, atualizada, pública e foi retirada daí. A base contém algumas informações como índices de qualidade do ar, que eles denominam isso como nome de AQI, concentrações de poluentes e localização geográfica por cada cidade, tá? O que a gente usou de ferramenta aqui foi um código desenvolvido em Python, utilizando algumas bibliotecas como em Pandas, com manipulação de dados em Matplotlib e Cyborn para a criação dessas visualizações. As análises foram feitas em um ambiente Jupyter Notebook, que facilita a visualização interativa e documentação de todo o processo, tá? Aqui no primeiro gráfico, então, bom, primeira informação, né? O DataReal tem um link aqui para a gente poder buscar os dados. E aí, vamos lá para as informações. Dando continuidade às informações retiradas do dataset formado aqui, né, que foi da CETESB. O primeiro gráfico aqui, ele é um gráfico de barras, né, que ele apresenta a média da concentração de um poluente denominado como PM10, que é particulado com diâmetro inferior a 10 micrômetros, por cidade, né, por capital aqui no Sudeste, tá? Então, aqui a gente tem essa visualização que ajuda a gente a entender um pouco mais da concentração e mostrando entre as cidades quais tem essa quantidade maior ou menor dessa concentração, tá? Então, é um gráfico de barras por cidade, mostrando como é que é a concentração aí da média desse poluente por cidade, tá bom? No segundo gráfico, a gente tem um gráfico de dispersão, tá? Nesse gráfico de dispersão também mostrando por cidade, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente conseguir ver a distribuição do índice de qualidade do ar por cidade. Então, através dela, a gente consegue observar que uma região tem aí essa distribuição de O3, que é o ozônio troposférico, por PM10, diferente de outras, tá? Então, basicamente, é a gente ver onde que tem uma qualidade melhor do ar, e essa visualização ela é útil para a gente comparar, né, entre as cidades, qual que está melhor em função da qualidade do ar, tá? Então, aqui é uma dispersão do particulado pelo ozônio troposférico, tá? E o terceiro e último gráfico, ele é um gráfico do tipo boxplot, e a ideia aqui é a gente ter uma visão temporal, uma linha do tempo por mês da evolução do AQI, né, que é o índice que a gente comentou lá do PM10 e tudo mais. Então aqui a gente tem uma evolução da concentração de cada cidade em função do tempo, né? E aqui o objetivo é a gente realmente observar os padrões sazonais, picos de poluição por determinada época do ano. Então, para alerta da cidade, se precisar algum alerta público e tudo mais, a gente consegue pegar num gráfico desse que mostra uma evolução em função do tempo, tá? Então, esses são os três gráficos que foram colocados. Então, a gente conseguir ver a relação
por cidade e a média do particulado, da concentração, num gráfico de barras. O outro, a relação entre o particulado e o ozônio troposférico por cidade, num gráfico de dispersão. E o último, a evolução temporal da correlação desses dois índices, para a gente conseguir tirar uma relação em função do tempo, por estação do ano, poder prever eventos climáticos ao longo do ano, intervenções públicas. Então, esse é o principal objetivo, tá? Então, um breve resumo aí do que foi analisado com base nesse dataset. Tem aí nos anexos tanto o relatório quanto o arquivo das análises com os códigos. E é isso. Obrigado.